Aleluia, graça e paz, Senhor Jesus. Gálatas 6, do versículo 14 ao 17, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Fale com o Senhor no seu lugar aí, Pai, no nome de Jesus. O nosso coração está aberto mais uma vez diante da Tua presença nessa noite. Nos reunimos como igreja, Pai, como povo que foi lavado e remido pelo sangue que foi derramado na cruz. Estamos aqui com alegria nessa noite para ouvir a voz do Espírito Santo. Fala conosco, como nós precisamos, ó Pai, da Tua direção. A Tua direção, Pai, no nosso espírito, na nossa alma, para vivermos segundo a Tua vontade. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. Eu sei que em algum aspecto você vai se identificar com essa palavra. Eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você, como tem falado comigo nesses dias sobre isso. O texto que eu li de uma carta que o apóstolo Paulo tem um certo confronto, o livro dos Gálatas. Aqueles irmãos que haviam tido um encontro com Jesus verdadeiro. Quem é que teve um encontro verdadeiro com Jesus? Aquela igreja que havia sido ministrada, eles não viram Jesus. Esses crentes não viram Jesus sendo crucificado. Mas Paulo diz que esses irmãos da Galácia ouviram o evangelho de Jesus, e ao ouvir o evangelho era como se eles estivessem vendo Jesus sendo crucificado. Tal expressão gloriosa que chegou no seu espírito ao receber o evangelho da salvação. Ao serem ministrados pelo evangelho, era como se estivesse simultaneamente ouvindo a palavra, vendo Jesus sendo crucificado. Foi algo muito forte para esses irmãos. Então eles entraram nesta graça de maneira muito evidente. Mas o problema é que os judaizantes, os que não eram cristãos, que não tinham se arrependido, se convertido, adentraram, se infiltraram nesta igreja, dizendo que esses crentes da Galácia deveriam se circuncidar. E o que era a circuncisão? Era o pacto que Deus tinha feito com Abraão lá atrás, lá no passado, que era cortar o prepúcio de todo macho que nascia, em consagração e separação a Deus. Mas agora com a graça de Jesus, a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é no espírito. E estavam aqueles da lei tentando fazer com que os que eram já da graça do evangelho tinham que cumprir ritos da lei. E aí Paulo vai admoestar essa igreja, vai trazer uma exortação a esses irmãos, e ele diz no momento, Paulo diz para essa igreja, diz: olha, se um anjo descer do céu agora aqui diante de vocês, ou eu, ou qualquer um dos apóstolos, pregar outro evangelho, além desse que já está posto, que já está pregado, seja anátema, seja maldito, Paulo disse. Porque o que você está ouvindo é outro evangelho, estão querendo misturar as coisas com a pureza que Jesus fez. E aí no final do texto, no final da carta, Paulo vai dizer as palavras que eu li aqui, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o paradigma, esse é o padrão da minha existência. Paulo está dizendo: eu vivo aqui nesse lugar, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão na carne, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Porque a circuncisão não fazia o homem uma nova criatura, era meramente um pacto que separava aqueles que eram de Deus.
Mas quando Jesus vem, a circuncisão acaba, e agora o Espírito Santo vai fazer a circuncisão no nosso coração, no nosso espírito. E Paulo continua dizendo: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí ele diz assim no versículo 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmão, esse é um apóstolo, um dos apóstolos que mais sofreram por pregar o Evangelho. Lembre-se que se os judeus, como Paulo era judeu, mas se os judeus que ficaram em Jerusalém ou pregaram aos judeus sofreram, imagine este que era judeu, mas que também tinha cidadania romana, que transitava entre as religiões e também era poliglota, falava em outras línguas. Paulo discorria no latim, discorria no hebraico, no aramaico, no grego, falava nesses idiomas de nações que circundavam Israel. O quanto ele sofreu para levar o evangelho verdadeiro, o quanto ele foi humilhado para levar a palavra de Jesus e não recuou em nenhum momento da sua vida. Agora ele escuta uma igreja se rendendo a homens incautos que não tinham se convertido ao evangelho, querendo misturar coisas da lei, coisas de homens com o evangelho da graça de Jesus. Ele fica muito irado, irmão. Ele tem uma ira santa. Ele não vai falar coisa boa não para esses irmãos. Mas no versículo 17 Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A marca aqui em questão não é a circuncisão na carne. As marcas que eu trago no meu corpo está relacionada à minha vida com Cristo, ao caminhar com Jesus. Tudo que eu trago no meu corpo agora são marcas de alguém que vive a verdade. E por viver a verdade, muitas vezes apanha, muitas vezes é crucificado pelos outros, muitas vezes é humilhado pelos outros, muitas vezes é criticado pelos outros, muitas vezes a porta se fecha porque fala a verdade, muitas vezes não é bem quisto no meio da sociedade. A marca que eu trago no meu corpo é muitas vezes que eu fui apedrejado, eu levei varada. Esse era o contexto dele, irmão, por falar do amor e da verdade. Então ele deixa isso bem claro para esses irmãos aqui. Eu quero lançar a mão dessa palavra aqui, desse versículo 17, para falar alguma coisa nessa noite para você. É justamente sobre marcas e cicatrizes que eu quero falar aqui. E talvez pode ser que haja dentro do seu coração alguma coisa que precisa nessa noite ser arrancado pelo Espírito Santo. Marcas e cicatrizes, preste atenção, marcas e cicatrizes são um sinal ou vestígio de destruição, de dano na nossa vida. Paulo lança a mão das suas marcas em Cristo, de tudo aquilo que ele viveu por Jesus, e disse: olha, agora ninguém me aporrie mais, ninguém me inquiete mais. Olha o tanto de marca que eu já tenho, você não percebeu ainda? O quanto eu já sofri por causa do Evangelho, quantas coisas eu já passei por viver com Jesus. Vamos continuar? Vamos para frente? Vamos parar de embaraço? Vamos seguir o caminho da verdade? Tem muita gente metida com religião, tem muita gente enrolado com coisas de lei. Vamos entrar na graça de Jesus, vamos viver a verdade, o ser uma nova criatura, porque essa é a proposta do reino de Deus, irmão. É ser uma nova criatura. Irmão, quem acredita em mudança de ser humano? Quem acredita que o homem muda, que a mulher muda? Irmão, nós somos prova viva disso, irmão. Que a gente não está aqui pagando de hipócrita, falando daquilo que a gente não vive. O homem e a mulher pode mudar sim, pode ser transformado sim, ao ouvir a palavra da verdade e se render à palavra da verdade. E esse era um homem ferrenho, perseguidor da igreja, o cara que cultivava a lei, que vivia a lei, que matava pela lei, até um dia teve um encontro com a graça. Até um dia encontrar Jesus de fato, irmão, foi transformado de dentro para fora, não era mais o mesmo Saulo de Tarso. O homem que era grande, que era poliglota, conhecedor, aquele opulento, agora se tornou um homem pequeno. Saulo se tornou Paulo pequeno, porque teve um encontro com Jesus. E todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus se tornam pequenos, irmão, se tornam dependentes dele, se tornam dependentes da sua graça.
Não vai mais ser dono do nariz, não vai mais ser dono da vontade, não vai mais falar do jeito que quer, vai viver mais do jeito que quer, não vai mais mandar na sua própria vida, mas vai se sujeitar àquilo que Jesus tem para ele e para ela. E aí Paulo está falando das suas cicatrizes, está falando das suas marcas em Deus. E marca é sinal, marca e cicatriz é sinal é vestígio de destruição, irmão, de dano. Talvez você tenha cicatriz no seu corpo, eu tenho. E aí você vê ali e fica aquela marca, que um dia você sofreu um dano. Talvez você cortou o pé, cortou o braço ou a barriga e tem ali aquela cicatriz. Dói, não dói mais, mas ela está lá. Quando você lembra daquilo, né? Você tem aquela memória na sua alma quando você machucou. E Paulo está deixando isso claro para esses irmãos: ninguém me quiete mais, porque olha o tanto de marca que eu já tenho. Eu não quero ter mais uma com vocês, por causa de uma coisa que não vale a pena. Muitas cicatrizes, olha que interessante, muitas cicatrizes elas podem desaparecer com uma cirurgia. Estamos vivendo num tempo de plásticas, né, irmão? Você vê aí esses artistas aí, ó, que já estão velhos, 60, 70, 80 anos, com a cara toda esticadinha assim, você fala assim, você olha assim e fala, meu Deus, velho. Né? Tem muita gente que está vivendo disso, está muito preocupado com a parte de fora, irmão. A parte de fora, não com a parte de dentro. É a mesma pessoa, você conversa com ela, é a velha pessoa de sempre. E a gente sempre diz assim, tem um crente velho e tem um velho crente. Tem um crente velho e tem um velho crente. Quem nós somos? O velho crente é aquele que sempre está dando fruto, sempre está na presença de Deus. E o crente velho, irmão, é aquele velho mesmo, é o crente velho, carrancudo, que não mudou, que está cheio de garrancho, cheio de carrapicho, que não muda nunca. É o crente velho. Mas o velho crente é aquele que está em dia, né? A velha crente é aquela que está em dia, sempre na presença de Deus, sempre ardendo no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está dentro de você, ele queima dentro do seu coração, aleluia. Talvez você pode, aqui nessa noite, se lembrar do dano que você teve, com uma ferida que você teve na sua vida, na vida física, ou na vida moral, ou na vida psicológica em algum momento, e aí ficou uma cicatriz naquele lugar, por causa de um momento que você viveu na sua história, na sua vida. E a cicatriz está ali. E muitos vão, de forma humana, como eu disse, vão lá e faz uma cirurgia plástica e remove aquela cicatriz que ficou ali, faz ficar lisinho, tudo bonitinho, como se nada tivesse acontecido, mas está impresso na alma aquilo que aconteceu. Não tem como mudar, o trauma continua na alma, continua guardado lá no interior, não desaparece. As pessoas fazem as plásticas por fora, mas o trauma continua por dentro. Muda por fora, mas não muda por dentro. Quem pode mudar por dentro? Só Jesus pode mudar eu e você por dentro, quando nós queremos. Por fora, o cirurgião plástico, ele muda, irmão. Ele muda. Ele faz a cirurgia e fica chique. Faz o que você quiser por fora, mas por dentro ele não pode tocar. Por dentro só o cirurgião Jesus pode mudar. Amém? Então nessa noite, se porventura houver algum trauma, algum dano, no sentido físico, moral, ou mesmo psicológico da sua alma, Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. Porque eu sei que eu passei por momentos difíceis lá atrás, e Jesus curou a minha alma em algum momento. Tratou algum trauma psicológico interior, coisas interiores que só Deus pode mudar. O homem não tem capacidade para mudar. Você pode sentar lá no divã do psicanalista, você pode estar junto com o terapeuta, você pode estar junto com o psicólogo, tudo isso vai ajudar, mas isso não vai ser suficiente para curar, para transformar. Só Jesus pode fazer, homem nenhum pode fazer essa obra. Amém? Eu não estou descaracterizando, irmão, os médicos são uma bênção e foram levantados por Deus. Se você precisar, vai. Mas acima de tudo tem um médico nessa noite aqui, chamado médico dos médicos, que cura a nossa alma e o nosso corpo.
Aleluia. Ele é Jesus. Paulo foi marcado por muitas cicatrizes, perseguições, que foram significativas na sua vida. Mas quando ele tem de fato um encontro com Jesus, a circuncisão que o marcou na carne, mais do que a circuncisão humana, a presença do Espírito Santo marcou de dentro para fora e transformou o seu ser, transformou os seus pensamentos, suas atitudes, a sua visão de mundo transformou. O Espírito Santo deu uma nova visão a ele, um novo sentido e propósito de viver. Por isso ele vai dizer para os irmãos: irmão, ninguém me quer mais, eu já tenho agora as marcas do meu corpo, eu já tenho as marcas do meu corpo, eu não preciso de mais, eu estou caminhando com Jesus. E outra coisa, eu já fui marcado pelo Espírito Santo da promessa, eu tenho a marca da promessa, para viver o novo de Deus todos os dias da minha vida. Que o mais importante agora é ser uma nova criatura. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, irmão. Às vezes a gente fica preocupado, né, com muitas coisas externas e precisamos correr atrás, mas o tempo todo a Bíblia está falando do nosso interior, porque Deus começa a fazer a obra de dentro para fora, e Paulo está falando de algo interior, cicatrizes. Agora, falando de cicatrizes, a vida nos impõe muitas cicatrizes, muitas marcas a vida nos impõe, através de pessoas, de circunstância. A vida deixa marcas em mim e em você. Pessoas deixam marca muitas vezes em mim e em você. Marcas que às vezes nós carregamos em nossa vida, carregamos no nosso psicológico, carregamos dentro da nossa alma, que nós não precisaríamos carregar. E nessa noite nós temos a oportunidade de lançar essas cicatrizes aqui diante de Jesus. Jesus disse assim em Mateus 11:28: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. É proposta de jogar cicatrizes, cargas, decepções, tristezas, angústias, mágoas, raiva, ira, julgamento interior, crises interiores aos pés do Senhor Jesus. Homens e mulheres no passado que tiveram as suas vidas marcadas, que foram escravos do passado de homens. Homens e mulheres que foram marcados por outras pessoas, por discriminação, por exemplo, pela cor da pele, ou por causa da sua etnia. Homens e mulheres que foram marcados ou foram vítimas de doenças no seu corpo ou na sua alma, marcas e cicatrizes interiores. Há diversas marcas e cicatrizes nós podemos mencionar aqui. Homens e mulheres que ainda estão na terra, que têm marcas e cicatrizes por causa do pecado, se submetem às drogas, à prostituição, ao álcool, ao adultério, ao roubo, à traição, ao abandono, à corrupção, à mentira, à injustiça. São marcas que a humanidade carrega por causa do pecado. O pecado leva o homem a viver todas essas coisas. Gálatas no capítulo 6, o versículo 17, versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores. Livro de Gálatas ainda, capítulo 6, 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo vai dizer para aqueles irmãos: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, assim também por um homem veio a graça. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. A lei, ela aponta diretamente para o nosso pecado. A crise da humanidade, irmão, se chama a palavra de Deus. Você sabia que a crise do homem moderno se chama a Bíblia Sagrada?
A crise do homem não é o pecado em si, e todos somos pecadores, mas a crise do homem moderno, e infelizmente do homem moderno que quer rasgar esse livro, quer queimar esse livro, quer exterminar com esse livro, a crise dele é que esse livro aqui, que é a palavra de Deus, aponta e denuncia o seu erro, aponta e denuncia o seu pecado. Não é eu que estou aqui com o microfone, como pastor, não é qualquer outro líder, qualquer outro irmão, qualquer servo de Deus que esteja pregando o evangelho, está apontando o pecado de alguém. Não! Quem aponta o meu e o seu pecado é a palavra de Deus. E a crise do ser humano é que existe alguém que aponta o seu erro. Se pudesse exterminar, arrancar, riscar da face da terra a palavra de Deus, o homem fazia, porque é a palavra de Deus que denuncia o pecado do homem. Mas olha que interessante, a mesma palavra que denuncia o pecado do homem, ela também vai mostrar a resolução, a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, o amor de Deus, a cura, o milagre, as bênçãos do alto. É a mesma palavra. O problema é que o homem quer a coisa boa, quer só o bolo, irmão, quer só comer só o recheio e quer deixar aquilo que é ruim, que é negativo, que é amargo de lado. E o que cura muitas vezes é aquilo que é amargo, não é aquilo que é doce. Não é verdade? Então muitas vezes deixamos de lado aquilo que cura e queremos só aquilo que faz massagem, só aquilo que é bom, que é agradável, confortável, né? Muitos querem uma cruz confortável, não existe cruz confortável no evangelho. A cruz é aquela de Jesus, não tem outra, não tem outro jeito. Na cruz não tem ali uma almofada de densidade 80 que você pode se encostar e ficar confortável nela. Não tem, irmão, ela é de madeira rústica e aquela madeira entra mesmo ali, não tem jeito, é a mesma de sempre. Então ele está dizendo, pela ofensa de um homem, todos pecaram, e todos foram feitos pecadores. Olha a palavra, todos foram feitos pecadores, e assim pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Não está falando que todos serão feitos justos, muitos serão feitos justos, porque isso é decisão de cada um. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, para o pecado, a lei veio para que o pecado ficasse bem claro, para que ficasse bem evidente. Está pecando? A lei está mostrando. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que está assassinando? A lei está mostrando que ele é um assassino. Por que ele está adulterando? Por que está mentindo? Por que está enganando? Por que está traindo, está roubando? Por que vive no álcool, na crise? Por causa do pecado. E a lei denuncia tudo isso, todas essas práticas. Mas ele diz, a lei, ela mostrou as crises, porém, por um homem só, Jesus, veio a graça, e onde abundou o pecado, preste atenção, irmão, onde o pecado foi abundante, a graça foi transbordante. Aonde o pecado foi abundante, a graça foi transbordante. A graça foi além da maldade, a graça foi além do pecado. Onde o pecado tomou conta, a graça derramou, transbordou, passou por cima. E é nessa graça que nós estamos nessa noite, na graça do Filho de Deus, na graça de Jesus, aleluia. As marcas, irmãos, muitas vezes, pode ser que estejam em nossas vidas, mesmo estando na igreja. Eu vou dizer para você, existe nessa noite alguém aqui que pode arrancar as marcas do seu interior, do seu coração, da sua mente, da sua alma. Alguém que pode te livrar dessas crises, alguém que pode arrancar e limpar o seu interior verdadeiramente. Esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Às vezes nós dizemos assim, mas Deus não pode mudar isso, Deus não pode mudar isso no meu interior, mudar isso no meu físico, na minha vida. Nós dizemos assim, é impossível Deus fazer essa obra. Eu digo para você, não é impossível. Deus já fez essa obra comigo, fez essa obra na minha casa, fez essa obra na vida de tantos homens e mulheres que creram na palavra dele. Não é impossível, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Sim, tem coisas que dependem de mim, de você. Não que Deus não possa fazer, mas tem que ter uma contribuição da minha parte. Deus não vai fazer tudo sozinho, meu irmão. Não vai fazer tudo sozinho. Também tem que ter uma contribuição da minha parte, uma abertura da minha parte, para que o Senhor possa entrar e fazer a obra dele.
Marcas e cicatrizes interiores precisam ser saradas e curadas, mas eu preciso desejar e querer isso. 1 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, irmão, a condição é estar em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, você acha que eu estaria aqui há mais de 20 anos pregando essa palavra se eu não acreditasse nisso? Você acha que eu estou vivendo vida velha todo dia com a minha casa? Você acha que eu estaria aqui, talvez perdendo o meu tempo, falando disso, não só aqui em púlpito na igreja, mas no dia a dia com as pessoas, falando do amor de Deus e vivendo isso, a palavra? Você acha que eu estaria perdendo meu tempo se eu não acreditasse que isso é verdade? Porque foi verdade na minha vida, é verdade na minha casa, e é verdade na vida dos meus irmãos, eu sei, porque eu provei, não foi ninguém que falou, nós experimentamos. Aí Paulo está falando com propriedade naquilo que ele viveu, que ele sentiu, as marcas que ele carregou. Ele pode falar com propriedade para Deus, para os irmãos, para a igreja, ele pode mostrar. E nós não falamos aqui daquilo que nós vimos, nós falamos daquilo que nós vivemos, e estamos vivendo. Agora Romanos no capítulo 6, sim, 1 Coríntios 5,17, ele disse assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é um fato. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova perspectiva, uma nova vida, um novo sentido de viver, mais desejo pela verdade. Agora Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mais uma vez, somos convidados para andar em novidade de vida, irmão, todo dia, cultivar uma vida nova. Deixa eu dar um conselho para você nessa noite, crente: se tiver alguma coisa velha na sua vida hoje, joga fora. Seja coisas que você carrega no seu interior, prática, palavras, ações, pensamentos, atitudes que são do homem, do velho homem, da velha mulher, você precisa jogar fora, porque isso não faz parte do evangelho nem do reino de Deus. Isso fala de marcas do passado. Irmão, quando você pega coisa do passado e você traz no presente, você está trazendo marcas do passado no presente. Você está pegando cicatrizes que Deus já jogou fora da sua vida e você está trazendo à tona. Quando você traz o passado, a não ser que você está testemunhando para glorificar a Deus, mas fora isso, quando você traz o passado à tona, você está trazendo, você está abrindo a cicatriz, você está rasgando o mesmo lugar onde foi um dia curado, sarado, transformado. Está trazendo de volta, está trazendo luz de novo, novamente sobre aquele problema. E aí quando você traz, você mexe na cicatriz, na marca, você lembra do passado, lembra do que você viveu, e você vai reviver tudo aquilo novamente. Isso não vai ser bênção para a sua vida, e nem para a sua casa, nem para a sua família. Por isso que ele está falando: assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque está falando o quê? De uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, que vive o novo de Deus. Irmão, como que você vai viver e eu vou viver o novo de Deus? Se eu for o velho homem, se você for a velha mulher, se nós somos a velha criatura, como vamos viver o novo de Deus? Não tem como, irmão. Não tem como você deitar vinho novo e odre velho. Aí o odre, Jesus está lançando essa palavra lá para os judeus. O odre está falando sim do sistema antigo, da lei antiga, e está falando do vinho novo, que é o evangelho. Tem como você encaixar, como eu falei, Paulo está aqui falando dos irmãos dos Gálatas, que eles queriam misturar a lei com graça. Não tem como. Não tem como eu misturar religião com o evangelho.
Mas eu tenho uma outra conotação. O odre sou eu e você, o recipiente, somos nós. E aí, o vinho novo é o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo viver em odre velho, em casa velha. Ele vai ter que viver numa casa nova. Abra sua Bíblia comigo, eu gosto muito desse texto. Salmo 119, verso 81. Acompanha comigo na sua Bíblia. Olha só o que o salmista está dizendo. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O salmista está dizendo: eu fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Mas deixa eu falar para você um contexto que eles viviam. Eles matavam a cabra, o carneiro, aí pegavam a pele, retiravam a pele e penduravam a pele em um varal e colocavam fogo embaixo e deixava aquela pele ali, irmão. A pele ficava ali. E aí você ia acompanhando, eles iam olhando o fogo embaixo, a fumaça ia e pegava na pele. À medida que a fumaça entrava e havia aquele processo de defumação, a pele ia pingando pingando os líquidos e a pele ia tomando uma elasticidade. Toda a carne que havia ali saía, ficava só a pele. Ao final do processo, a pele ficava elástica. Então tinha todo um processo de pureza, de purificação. A pele ficava elástica. Então daquela pele, depois de todo aquele processo de fumaça, de fogo, saiu o cheiro da carne, irmão. Saiu o cheiro da carne. Você cheirava a pele, não tinha cheiro de carne. Sugere alguma coisa? Você não sentia cheiro de carne. Como é que você vai colocar vinho dentro de uma pele que está com cheiro de carne? Aí saíam os líquidos, saía tudo e ficava a pele flexível. Aí eles pegavam aquela pele e costuravam e faziam daquela pele um odre. E depois do processo pronto, vinha com vinho novo e colocavam dentro daquele odre. E aí o vinho, o suco na verdade de uva, ele ia fermentando, porque ele ficava preso, então criava gases. Aí então ele ia fermentando, e aquela pele ali ia esticando junto com aquela fermentação. E a pele, o odre não estourava, porque a pele era nova e o vinho era novo. Mas se eles pegassem um odre velho, irmão, um odre ressecado, e colocassem o vinho novo naquele odre, ele ia inchando e ele se rompia, porque ele era velho. E o que a palavra está dizendo aqui para mim e para você? Que nós precisamos viver um novo tempo em Deus como uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram. O que Deus tem para mim e para você é coisas novas para as nossas vidas. Mas Deus quer eu e você com vida nova, irmão. Amém? Vida alinhada na presença dEle, no propósito dEle, seguindo Jesus, andando com Jesus, andando em novidade de vida. Aí quando você olha para esse mundo, irmão, tudo o que está aí é passageiro. Mas quando nós olhamos para Jesus, existe uma novidade diária na presença dEle, porque quem está conosco é o Espírito Santo da promessa, que nos faz viver um novo tempo na presença dEle, sermos cheios da presença do Espírito de Deus, não vivendo mais em desobediência, mas cultivando um novo tempo na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo diz aos Romanos capítulo 5, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Sim, a lei veio para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós estamos diante da superabundante graça de Deus nessa noite. Aleluia. Irmão, diante da graça de Deus, todas as marcas do passado, todas as crises, todas as coisas que você vive no seu interior, nessa noite poderão ser jogadas fora. E a graça de Deus nos promete cura, salvação, libertação. Tem situações que só uma libertação de Deus, não existe outra forma. Um escravo encontra libertação no Senhor. Para Deus não há acepção de pessoas.
nem cor, nem status social, nem etnia, o homem encontra a libertação no Senhor. Zaqueu, Lucas capítulo 19, o camarada era judeu, aí foi contratado pelos romanos para ser cobrador de imposto, ficou contra a casa de Israel, contra o seu próprio povo, começou a cobrar imposto do seu povo, judiando os seus patrícios, batia, mandava prender, humilhava. Teve um encontro com Jesus, irmão. Zaqueu era ladrão, a Bíblia diz que ele era ladrão. Aí teve um encontro com Jesus, ele foi transformado de um homem ladrão para um homem honesto, por causa da presença de Cristo. Como que o evangelho não muda? Quando o homem quer, a mulher quer, Deus muda. Aí foi tão forte, você não encontra. Lê Lucas capítulo 10, 19 do 1 ao 10, você não vai ver Jesus falar assim: ô Zaqueu, toma vergonha na cara, para de ser ladrão, deixa de ser ladrão, sem vergonha, vai devolver as coisas para os outros. Jesus não fala isso, irmão. A simples, a meiga, doce presença de Jesus na casa de Zaqueu o constrangeu. Ele disse: eu não mereço Jesus na minha casa. O seu coração ferveu pela presença de Jesus. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado. Sabe o que ele disse? Jesus, eu sou ladrão, e eu tenho defraudado muita gente, Senhor, mas eu vou fazer uma coisa: a partir de hoje eu vou devolver para aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus não está aqui, irmão, falando, obrigando eu e você a nada. Assim como Jesus não obrigou nenhum homem, nenhuma mulher, mas todo o coração que reconheceu Ele como Ele é verdadeiramente, foi transformado. Zaqueu no encontro com Jesus deixou de ser ladrão, irmão, deixou de ser um homem avarento, egoísta, e se tornou um homem generoso. Devolveu 4 vezes mais, isso constava na lei, para aqueles que ele tinha roubado. Deu a metade dos seus bens para os pobres. Cara, é você mesmo? Peraí, é o Zaqueu mesmo? As pessoas não estavam acreditando, não, é o Zaqueu, é o Zaqueu. Eu vi um baixinho passando por ali, levando um saco de dinheiro, devolvendo ali. Depois ele foi lá na casa do outro, do Pedro, do Zé, entregando o dinheiro. É o Zaqueu mesmo. Só Jesus pode fazer isso, irmão. Mas ninguém pode fazer essa obra. Só Jesus transforma o coração do homem, muda a mente e a alma. O cara que roubava não rouba mais, agora é generoso com o próximo. Deus transforma, irmão, quando o coração é aberto. Tem um caso grave na Bíblia. Se você pode ler o Salmo 51, o rei de Israel amado, o rei Davi adulterou, irmão. Adulterou gravemente. Adulterou com uma mulher do seu soldado da guarda real. O pior, Davi não foi para a guerra, mandou os soldados para a guerra e ficou lá no seu palácio. Viu a mulher do soldado que estava se banhando lá embaixo, quase nua. Desejou a mulher e mandou o soldado trazer a mulher para ele. E ficou junto com a mulher, teve relacionamento com ela. A mulher do seu soldado de honra da guarda real. A mulher engravidou. Davi armou todo um cenário para Urias vir e ficar com ela, para dizer que o filho era dele. Mas o soldado, ao vir da guerra, não quis deixar os seus amigos na guerra, quis voltar para a guerra e não foi para sua casa ficar com a sua esposa. Ele dormiu na porta do palácio. Assim, como que eu vou ficar na minha casa tranquilo e dormir na minha cama, minha consciência, junto com a minha mulher, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Ficou lá sentado, dormiu na porta do palácio e foi enviado de volta para a guerra. E quando ele foi, ele levou a carta da sua sentença e da sua morte. Davi não contente porque Urias não foi deitar com a sua esposa para dizer que o filho era dele, mandou uma carta pela mão de Urias, para que ele entregasse a carta para o general. E o general, ao ler a carta, estavam as palavras de Davi: coloque Urias na frente da batalha, para que ele seja morto. Então Davi cometeu aí um assassinato, cometeu um adultério e estava escondendo o seu pecado. Que cara maligno é esse, irmão? Aí um dia Davi está tranquilo, está tudo bem, né?
eu fiz tudo isso aí e eu estou de boa. Deus é comigo. Está no palácio lá, julgando, reinando, falando as coisas, dando de sabichão. Chega o profeta Natan, irmão, porta dentro. E o profeta Natan diz: ó rei, assim diz o Senhor. E aí Natan conta uma historinha bobinha, diz: olha, tinha um homem, né, que veio nas terras de um homem simples, que tinha apenas uma cordeirinha, e esse homem era muito rico, tinha várias cordeirinhas, um rebanho muito grande, mas tomou a cordeirinha do homem que só tinha uma. Davi fica muito furioso, diz: quem é esse homem aí que fez isso? Digno é de morte. Aí o profeta aponta o dedo na cara dele e fala assim: você é o homem, ó rei. Você é este homem que matou, que adulterou. Davi cai prostrado, humilhado aos pés de Deus, se arrepende do seu pecado, e Deus perdoa o pecado dele, irmão. Dali em diante, Davi se torna um outro homem na presença de Deus. Ah, mas ele adulterou, ele pecou, ele mandou matar. Sim, mas ele foi transformado após um arrependimento verdadeiro. Nunca mais ele cometeu mais essas coisas, porque quando há um arrependimento genuíno e verdadeiro, irmão, a transformação acontece no coração do homem e da mulher. Eu creio nisso, irmão, eu creio nisso. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você possamos ser novas criaturas. Há perdão de Deus nessa noite aqui. Se a sua alma precisa de perdão, se existem cicatrizes, mágoas que você vem trazendo à tona, sempre você traz à tona. O diabo, irmão, ele se alimenta disso. E ele fica zombando disso na sua vida, na sua casa. Mas Jesus está aqui para te limpar, para te livrar. Jesus está aqui para te curar nessa noite. Amém? As 5 marcas de Jesus naquela cruz. Jesus foi crucificado e na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, ridicularizado. Das suas mãos, cravos, dos seus pés, cravos. Do seu lado veio uma lança que vinha em direção ao seu coração. 5 marcas de Jesus que falam de mim e de você. As marcas de Jesus marcaram a nossa vida. Só que essas marcas são positivas, irmão. Não são as marcas que o mundo imprime em mim e em você. Não são as cicatrizes que a vida coloca em mim e em você, as circunstâncias e as pessoas em nossa vida. Não. As marcas de Jesus falam de uma mudança na nossa mente. Quando aquela coroa de espinho veio na sua cabeça, fala da mudança da nossa mente quando nós nos submetemos a Ele. Quando Jesus foi ferido no seu coração, aquela lança que veio em rumo ao seu coração, fala dos nossos sentimentos e paixões e emoções, que Jesus estava curando eu e você nesse ambiente. Quando Jesus também teve as suas mãos cravadas na cruz, fala das atitudes, fala das decisões que nós tomamos, mas agora tomamos de acordo com a vontade dEle. Quando os seus pés foram cravados naquela cruz, fala da nossa caminhada, irmão. Fala do nosso endereço, das nossas obras. Fala da nossa localidade na presença de Deus. O corpo de Jesus foi crucificado por causa do pecado. A carne foi crucificada por causa do pecado. Mas Jesus ressurge dentre os mortos, para que eu e você possamos também ressurgir diante das nossas crises, em uma vida de abundância na presença dEle. Amém? Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Isaías 53, a Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nessa noite, irmão, eu quero afirmar para você: é noite de cura para a sua vida. Jesus quer arrancar marcas do seu interior, crises do seu interior nessa noite. E quando você sair daqui para fora, não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. E não pegue coisas do passado e traga para o presente, porque isso destrói a sua vida. Amém? Deixa eu dar só um texto clássico para você. Ló tinha ido para Sodoma e Gomorra. Lembra quando ele se divide com Abraão? Abraão segue o seu caminho e Ló olha as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele vai para Sodoma e Gomorra com a sua família. Lá ele habita em Sodoma. Mas nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo do Senhor
por causa do seu pecado gravíssimo. Mas Deus tirou o justo Ló de lá, porque Ló não compactuava com aquelas práticas. Deus então tira Ló. Ao tirar Ló, acontece algo muito interessante. Versículo 25 de Gênesis 19 diz assim: e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha o que a Bíblia diz. E a mulher de Ló, nem fala o nome dela, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha a palavra que está na Bíblia, irmão. A gente fala de conversão, a palavra convertida, essa palavra aqui significa se tornou, virou, se transformou em uma estátua de sal. Se transformou literalmente em uma estátua de sal. Acabou a vida dela. Ela ficou naquele caminho como uma pedra que não servia para mais nada. Todas as vezes que eu olho para trás e você olha para trás, sabendo que Deus tem um futuro poderoso para mim e para você, longe de crises, de julgamentos, de tristeza, de mágoa, todas as vezes que eu olho para trás, a tendência é me tornar uma estátua de sal e ficar pelo meio do caminho, como Jesus disse, ser pisado pelos homens, porque não presta para nada. Todas as vezes que eu e você olhamos para trás, nós nos tornamos uma pedra, e não é isso que Deus quer comigo e com você. Deus nos chamou para olhar para frente e para viver o novo dele, amém? Eu quero orar pela sua vida. Quero que você coloque a sua mão no seu coração, e com aquilo que você ouviu nessa noite, Deus nos tem nos chamado para a paz e santificação na sua presença. Traga diante do Senhor nessa noite as tuas crises, sejam elas psicológicas, espirituais, sejam elas materiais. Traga aquilo que destrói a sua vida, que entristece a sua casa. Traga nessa noite à tona aquilo que impede o seu caminhar, que faz você ser uma velha criatura. Traz nessa noite diante do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 12:15 que Esaú tentou buscar o perdão de Deus, mas ele não conseguiu, porque ele tinha rejeitado continuamente quando ele deixou a sua primogenitura. Não achou lugar de arrependimento para si. Havia uma raiz de amargura no seu interior, que ele não conseguiu jogar por terra. Ele se privou da graça de Deus. Eu e você não vamos nos privar da graça de Deus. Nós vamos entrar na graça de Deus. Se existe uma raiz de amargura no seu coração, irmão, se existe uma raiz de julgamento, de tristeza, uma crise que prende você, que faz você ser a velha mulher, o velho homem, Jesus nessa noite quer arrancar isso dentro de você, quer te dar um novo coração nessa noite, um novo pensar nessa noite, uma nova vida. Com todo o seu coração, fale com Ele no seu lugar. Fale com Ele, fala: Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, limpa o meu coração. Vamos orar, fale com Ele. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Quantos homens e mulheres no passado foram transformados? Quantos homens e mulheres no passado e no presente têm sido transformados por um encontro com o santo evangelho do Senhor, por um encontro com o Espírito da graça, Pai? Homens e mulheres que eram prostitutos, ó Pai, que eram ladrões, que eram homens e mulheres, ó Deus, que viviam uma vida de erro, mas que foram transformados e perdoados pelo Teu amor. E nós cremos no Teu perdão que transforma, Pai. Nós cremos na conversão verdadeira, Senhor. Nós cremos, ó Pai, e deixamos o pecado para viver um novo tempo, ó Pai. Nessa noite, se o teu filho, a tua filha está vivendo debaixo de acusação, de crise, ó Pai, de angústia, Pai, nessa noite, Espírito Santo,
Senhor, toma este coração e que esta raiz de amargura profunda seja arrancada nessa noite pelo Espírito Santo. Que esta raiz que está lá no íntimo da alma cravada seja arrancada agora pelo Espírito Santo, ó Pai. Invade a nossa alma com a tua graça, invade o nosso espírito com a tua graça nessa noite. Que haja perdão no interior, ó Pai, e esse coração que se abre, que se rende, Espírito Santo, ao Senhor. Toma esta casa, queima o teu fogo lá dentro, Senhor, queima o teu fogo lá dentro, perdoa, Senhor, transforma, liberta e opera o teu amor poderosamente, Pai. Nós oramos com sinceridade da nossa alma, pois nós desejamos pela tua presença aquilo que o médico não pode fazer, aquilo, Pai, que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer. Nada é impossível para ti, Senhor. Olha para o interior da tua filha e do teu filho nessa noite e opera, Senhor, transforma esse ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Que não fique na alma dele e na alma dela, Pai, que não fique, ó Pai, um sentimento negativo, que não fique, meu Pai, o ódio, que não fique a mágoa, que não fique essa crise, ó Pai, que não fique, Senhor, em nome de Jesus, trauma nenhum, lembrança nenhuma, mas que haja, Pai, uma varredura poderosa do Senhor, curando e limpando esse interior, em nome de Jesus. Você que tem dificuldade, irmã e irmão, de perdoar, renda o seu coração ao Senhor. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Se você não perdoa, você vive na crise. Perdoa, renda o seu coração ao Senhor. Perdoa aquela pessoa que te fez mal, perdoa, seja lá quem for, perdoa, libere, para que você possa viver o novo de Deus. Não deixe que nenhuma raiz de amargura tome conta da sua alma, porque Deus tem mais para você. Pai, se cumpra a tua palavra, que se cumpra a tua palavra, Senhor, e a oração de cada um dos teus filhos seja ouvida. Que de fato, ó Pai, haja mudança, Senhor, uma mudança verdadeira e eficaz, que a tua palavra faz, dividindo alma e espírito, ó Pai, em nome de Jesus, juntas e medulas nessa noite, promovendo a tua graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.